Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Sobrevivendo à Casa Infinita. Se você está ouvindo isso, eu gostaria de começar me desculpando. Eu não sou exatamente um gênio com as palavras e espero conseguir expressar tudo o que aconteceu. Se você não sabe onde está, seja bem-vindo à Casa Infinita. Você pode ter acabado de chegar aqui ou pode ter passado um tempo antes de encontrar um desses, mas de qualquer forma, seja bem-vindo. Além disso, desculpe dizer isso a você, mas você nunca vai embora. Nenhum de nós vai. É melhor se acostumar com esse fato não tão divertido agora, porque isso facilitará a adaptação à sua nova vida. Então, o que aconteceu? Como você chegou aqui? Eu vou prosseguir e presumir que, assim como todo mundo, você passou por uma porta em sua casa que levava ao cômodo errado. A porta atrás de você se fechou e quando você a abriu, o quarto em que você estava não estava mais lá. Você continuava entrando em novos cômodos e, de repente, estava em um cômodo que não fazia parte da sua casa. Chamamos isso de se misturar, porque os cômodos da sua casa ainda estão aqui, apenas misturados com todos os nossos. Bem, nem todos os nossos. Não há mais portas da frente. Você nunca vai embora, lembra? Agora que já resolvemos isso, aqui está o que você precisa saber para cuidar de si mesmo. As portas não fecham se você estiver no caminho. Elas vão fechar quando quiserem, mas não se você ainda estiver na porta. O que quer que esteja na porta, porém, será esmagado. Não entre em uma sala com apenas uma porta. Se você fizer isso e a porta se fechar atrás de você, ela poderá abrir para outra sala com apenas uma porta. As portas nem sempre querem fechar e você não consegue fazê-las fechar. Não se deixe ficar preso. Pessoas morreram de fome cometendo esse erro. E, por falar em morrer de fome, vá para a cozinha o mais rápido possível. As prateleiras e geladeiras voltam a ficar armazenadas quando não há ninguém na sala. Leve o máximo de comida e água que puder. Você nunca sabe quando verá outra cozinha. Traga um cobertor e travesseiro com você. Os quartos são mais fáceis de encontrar, mas nada é certo. Se você encontrar um livro, não o destrua. Fique com ele. E se você topar com um de nós, trocaremos alguma coisa por ele. Não se preocupe em tentar quebrar as janelas. Nós já tentamos de tudo. Falando em janelas, não confie nelas para saber que horas são. O que quer que esteja realmente do outro lado nunca muda. Os sóis nunca se põem e as noites nunca terminam. Basta carregar um relógio se quiser controlar o tempo. Se você ouvir uma batida do outro lado de uma porta, não a abra. Se você se esconder, ele vai te encontrar. E se você lutar, vai ser ainda pior. Apenas corra. E é isso. Bem-vindo à sua casa. Eu sinto muito. Eu encontrei um zíper na nuca. Eu encontrei por acidente. Eu estava prendendo meu cabelo, algo que eu fazia quase todos os dias. A minha mão roçou em algo na parte inferior do meu cabelo. Poderia ter sido uma grande marca na pele. Eu terminei de amarrar o cabelo e peguei meu celular para poder ver melhor. Quando vi, não tinha certeza do que era. Era grande demais para uma marca na pele ou verruga, mas não tinha o formato de um, carrapato ou algo estranho. Percebi, enquanto olhava para aquilo, que era o topo de um zíper. Era mais escuro que o meu tom de pele. Era mais como um cinza rosado.
Eu nervosamente estendi a mão para trás para tocá-lo. Era liso, como se fosse feito de metal, mas não era metálico. Era pele, só não a minha pele. Consegui virar o zíper para cima e para baixo. Não doeu, mas eu esperava que doesse. Há quanto tempo estava lá? Eu não percebi isso antes. Uma pessoa racional teria chamado um médico, sei lá, ligar para alguém pelo menos, mas fui obrigada a abri-lo. Abaixei um pouco o zíper. Ainda não doeu. Quando puxei, os dentes do zíper surgiram. Não saiu sangue, mas a minha pele começou a descascar. Eu sabia que deveria parar. Meus dedos tremiam quando puxei um pouco mais. A pele se separou facilmente. A parte superior estava 5 centímetros abaixo da linha do cabelo quando ouvi meu marido acordar. Corri até a porta e bati. Eu tranquei, minha respiração ficando rápida. Eu não queria que ele visse o que eu estava fazendo. Eu sabia, em algum nível visceral, mas invisível, que estava errado. O zíper me assustou. O que estava por baixo do zíper me assustou ainda mais. Eu o ouvi caminhando pesadamente em direção ao banheiro. Ele girou a maçaneta. Lia, me deixa entrar, eu preciso fazer xixi. Ah, eu tô ocupada. Chamei, a minha voz tremendo e apagada. Eu posso fazer xixi bem rápido. Ele mal estava acordado. Não, vai no banheiro de baixo. Ele fez uma pausa. Você tá bem? Eu tô bem. Eu não queria gritar, mas lá estava. O silêncio que se seguiu foi pesado de desespero. Ele esperou por um momento, talvez esperando por um pedido de desculpas ou algum tipo de explicação. Eu não dei a ele nenhum dos dois. Eventualmente, seus passos soaram no corredor. Senti alívio e medo em medidas iguais. Depois de algumas respirações, voltei para o espelho. Meu telefone na mão. Quando consegui ver o zíper novamente, um líquido preto e espesso começou a pingar pela abertura. Estava escuro demais para ser sangue. Eu toquei. Estava morno. A substância era pegajosa e se estendia entre meus dedos. Levei minha mão ao rosto, examinando-o mais de perto. No sangue havia pequenas partículas de ouro e luz. Havia pouco cosmos dentro do lodo. Max bateu na porta. Por que você não está respondendo? Meus olhos deixaram a minha mão e foram até a porta. Há quanto tempo eu estava ali? Para de me ignorar. Eu não tô te ignorando. Eu sussurrei. O que você está fazendo aí? Nada. Ouvi seu corpo cair contra a porta. Ele estava chorando de novo. Quanto tempo você vai me punir? Eu não estava punindo ele. Isso não era sobre ele. Por que ele sempre pensa que tudo é sobre ele? Eu estava no espelho novamente, puxando o zíper ainda mais para baixo. O líquido preto estava contido, principalmente dentro do zíper, mas gotículas desceram pelas minhas costas. Algo grande estava empurrando minha espinha. Eu podia ver isso, como o punho de um feto contra a barriga da mãe. Ele pressionou para fora, fazendo meu pescoço e costas parecerem acidentados. Havia algo ali, algo que precisava sair. Puxei o zíper até chegar aos ombros. Comecei a ouvir um gorgolejar vindo da abertura. Por um momento, pensei que aranhas estavam saindo dos dentes do zíper, mas pisquei e elas desapareceram. Eu nunca me senti tão assustada e ainda assim tão compelida, obcecada. A minha mão tremia tanto que não consegui segurar o zíper para puxá-lo. Uma mão escorregadia saiu pela abertura, coberta pela substância negra. Eu gritei. A mão retirou a substância quase indiferentemente e agarrou o zíper. A voz de Max penetrou no banheiro. O que está acontecendo? Você está machucada? Caí de joelhos quando a mão estranha puxou ainda mais o zíper. Foi nas omoplatas, depois no meio das costas e depois na parte inferior das costas.
A minha pele estava descascando como um casulo. A mão se retirou para dentro de mim. Depois de alguns momentos, uma perna se revelou, esticando-se para fora do meu corpo como uma dançarina. Depois, outra perna, curvada para trás, com os pés agora no chão. Uma figura emergiu completamente. Se endireitou, cabelos longos presos ao corpo. Eu me arrastei para longe, apavorada. Minha pele ainda estava aberta e jorrando a substância negra no chão. Eu ainda podia ver o cosmos no ícor. A figura se virou para mim. Era uma mulher, nua, banhada de preto. Ela se inclinou para a frente e sorriu para mim. Só mais uma coisa, ela disse com uma voz que reconheci. Ela se estendeu sobre mim, enfiando a mão na abertura nas minhas costas. Pela primeira vez, senti dor. Sua mão dentro de mim parecia uma faca quente. Tentei conter meus gritos, mas não consegui. Ela procurou pelo que pareceu uma vida inteira. Finalmente, quando senti que estava prestes a desmaiar, ela tirou a mão. Nela havia um machado. O machado era grande demais para caber dentro de mim. Ela o pendurou no ombro, ainda sorrindo. Eu ouvi minha própria respiração, ofegante. Também ouvi a voz fraca de Max, do lado de fora da porta. Ele estava implorando, chorando. Ele estava batendo e batendo. A figura também percebeu, com o rosto voltado para a porta. Não, eu sussurrei. Eu sabia o que ela queria fazer. Eu sabia que era o que eu queria. Ela largou o machado e se virou para o espelho, prendendo o cabelo. Ela limpou a substância do rosto. Sem olhar para mim, ela disse: "Espera aqui, eu cuido disso." Juntei meus joelhos contra o peito, soluçando neles. Ela pegou o machado. Sem cerimônia, ela destrancou a porta e a abriu. A voz de Max era baixa quando ele disse: "Lia?" Ela fechou a porta atrás dela. Meu namorado fica tão bonito quando dorme. Eu sei. Todo mundo fala isso do próprio parceiro. Mas ele é mesmo. Lembro que o conheci há 2 anos. Eu estava tentando levantar cerca de 10 quilos a mais do que o normal. Ele, sendo a pessoa mais fofa e doce, me salvou. No momento em que meus braços estavam cedendo e a barra quase quebrou meu pescoço. Ele a agarrou. Desde então, somos inseparáveis. É como se, onde quer que fôssemos, ele sempre olhava para mim. Sempre me fazia sentir como se eu fosse a única garota do mundo que ele achava bonita. Eu nunca quis ficar longe dele. Até fiz uma tatuagem dedicada a ele. Eu tô tão apaixonada e ele também sente o mesmo. Eu mal posso esperar até que ele me peça em casamento. O único problema que temos é que quando brigamos, ele finge que não me conhece. Isso me deixa tão brava, nem mesmo brava, não. Isso me deixa furiosa. Um dia, estávamos andando no parque e não sei o que eu fiz para deixá-lo bravo, mas ele simplesmente me atacou na frente de todo mundo. Isso me deixou muito irritada. Essa foi a primeira vez e última que dei um tapa nele. E imediatamente engasguei, me desculpando profusamente enquanto lágrimas brotavam dos meus olhos. De qualquer forma, de volta ao ponto original. Ele é tão fofo quando dorme. Desde suas pequenas respirações fofas, a maneira como seu corpo se move um pouco se ele está sonhando, até o seu adorável cabelo bagunçado. Eu simplesmente amo a sua voz matinal. É tão rouca e tão atraente. Acho que ontem o deixei bravo porque quando ele acordou, começou a gritar comigo. Dizer coisas estúpidas como: "Como você entrou aqui? Eu tenho uma ordem de restrição contra você, sua psicopata." Isso me deixou tão
pálida. Sim, me deixou pálida. Então, enquanto ele tentava ligar para a polícia, eu cometi um erro. Bati nele com tanta força na cabeça que ele começou a sangrar. Sua cabeça bateu instantaneamente no travesseiro e novamente comecei a admirar o quão fofo ele era enquanto dormia. Quando ele acordar, eu espero que não esteja muito bravo comigo por ter batido nele. Ele só precisa entender. Ele não pode fingir que não me conhece só porque tá bravo. Simplesmente não é justo.